Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cotati, sou da Stefanini Data Analytics e a gente quer falar um pouquinho sobre Data Analytics, né? Falar um pouco sobre esse tema. Estou aqui comigo junto a Bruninha e o Douglão. E primeira coisa importante para nós aqui é colocar o posicionamento do grupo em Data Analytics. Então, Bruninha, conta para nós um pouco o nosso posicionamento, que a gente tem de uma maneira bem resumida. Você fez uma ótima apresentação ontem, mas vamos decorrer sobre isso aí um pouquinho, por favor. O nosso posicionamento global é principalmente ajudar os negócios a se transformar e aplicar essa cultura data-driven, conseguir trazer essa cultura data-driven de uma forma bem intrínseca ao negócio. Então, dados é uma coisa que está totalmente dentro e conectado com a parte de transformação. A gente precisa ter as pessoas certas fazendo as decisões, a gente precisa ter o dado trazendo todo o conhecimento e a gente precisa também ter ação que de fato vai transformar os negócios e trazer uma nova realidade. E os dados eles vão ajudar os negócios a tomarem as decisões nessa direção correta, já tendo o embasamento do que esperar daquelas ações que eles estão tomando. Legal. Então, acho que essa é uma parte bem importante do nosso posicionamento. Dados é a fundação. Depois a gente vai entrar um pouquinho, conversar um pouquinho mais. Doug, e aí? E aí que, assim, bem alinhado com a Bruna, né? Porque tudo começa nos dados, né? E quando a gente está falando de entregar valor para o negócio lá na ponta, a gente tem que entender que nós temos uma jornada, né? Então você precisa trabalhar o seu dado, você precisa fazer com que esse dado chegue nas áreas de negócio. Você, no final das contas, quer fazer com que as áreas de negócio extraiam valor desses dados, com insights, com aprendizado, com um monte de coisas, né? Então, algo que me deixa bastante motivado e, assim, empolgado é o nosso método, né? Nós temos muito claro, um roadmap de transformação que está baseado em método, está baseado em produtos de dados, está baseado em produtos de serviço. Então, assim, ao longo dessa jornada, trabalhando brutalmente o dado, processando, explorando, entregando inteligência lá na ponta, nós temos uma série de assets, aceleradores, que fazem com que a Stefanini consiga se posicionar como uma empresa efetivamente capaz de fazer com que quaisquer necessidades em torno disso possam ser realizadas. Então, assim, é muito legal, bastante empolgado com esse anúncio da Stefanini Data and Analytics. Então, puxa, acho que tem tudo a ver, estou bastante empolgado mesmo. Eu acho que com esse anúncio, com essa ideia mais global de oferta de produtos, fica claro para todo mundo o que nós como grupos a gente consegue entregar, aonde que a gente está, para onde que a gente vai, né? O que a gente consegue fazer e toda essa nossa fundação. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esses, igual a gente chama internamente, né? Desses data products, né, desses produtos de dados. A gente tem vários assets, produtos para entregar toda a jornada. Eu queria só entrar um pouquinho mais, lógico, não vamos falar sobre todos os produtos, não é essa a ideia, mas a gente falar um pouquinho sobre, igual ontem a gente colocou lá, vocês colocaram bem na apresentação, aquelas 5 jornadas. Se a gente puder decorrer rapidamente sobre isso daí, eu acho que ia ser legal para as pessoas. Claro. É importante entender o seguinte, que quando a gente tenta ajudar os nossos clientes, a gente sempre tenta se valer de um propósito, tá bom? Então, talvez o pilar número 1 que a gente precisa, de repente, endereçar numa grande jornada é um plano, planejar, tá certo? Que valor eu quero obter dos meus dados? O que eu gostaria de ter como insights de negócio? Né? Enfim, uma série de coisas. Então, a gente poder ter ideia de até onde a gente quer chegar é importante. Tida essa visão, e aí a gente entra no pilar número 2, a gente está falando de estabelecer uma arquitetura, estabelecer um método em que a gente consiga fazer com que os dados relevantes para o negócio sejam trabalhados, processados, servidos para as áreas, para que a gente comece a fazer com que esse ciclo virtuoso, né, comece a rodar. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte, quando a gente começa a acelerar nisso, a gente está construindo um monte de coisas, desenvolvendo um monte de iniciativas. Se nós não tivermos governança sobre aquilo que a gente está produzindo, a gente se perde lá na frente. Então, esse é o terceiro pilar. Então, muito importante. Começar com governança nem sempre é o mais adequado se você quer provar valor rápido para o negócio.
Então, a gente precisa ter muita perspicácia para poder entender direitinho qual que é a dosagem certa para empregar esses assets, né? Empregar esses aceleradores. Então, e aí nós temos o pilar 4 e 5 que já pensam no negócio, né? Então, no pilar 4, a gente está ali servindo as áreas efetivamente, né, de dados, a gente está ajudando as áreas a tomarem melhores decisões para aquilo que fazem, né? Então, ajudar realmente o negócio com o emprego analítico, né, para que ele funcione melhor. E lá na frente, lá no finalzinho, não quer dizer que tem que ser pelo final que a gente começa, tá certo? Nós podemos ter uma iniciativa bem mapeada em que a gente retroalimente. Olha, para poder entregar esse insight ou esse aprendizado de dados, eu tenho que trabalhar esse dado. Então, beleza, vamos trabalhar esse dado e colocar ele no meu orçamento e começar a servir para as áreas, né? Então, lá na frente, o que a gente quer? A cereja do bolo. O AI, que tanto se fala, né? Eu quero aprender com o meu comportamento, eu quero tomar decisões recomendadas baseadas em dados. Eu quero, uma vez que eu receba essas recomendações, que essas recomendações elas estejam associadas a sugestões de planos e de atitudes que a organização pode tomar. Então, isso tudo faz parte de um processo de modelagem, um ciclo de aprendizado que também considero dado muito importante. Então, assim, pitchzinho rápido sobre o que a gente falou ontem, né? A Bruna foi lá embaixo, né? Falou muito sobre isso, aqui é só um... Eu acho importante falar também que a Stefanini tem experiência em inteligência artificial Sim. e ciência de dados por mais de 15 anos, e hoje a gente aplica também toda essa inteligência para acelerar esses processos, toda essa régua, que é algo que criar essa maturidade nos negócios é algo que leva tempo. Você precisa transformar a cultura, você precisa ensinar as pessoas a usarem essas soluções. Então, hoje, aplicando toda essa inteligência que a gente tem dessa parte de IA, também nos ajuda a acelerar muito esse processo e ser um bom aliado aí para os nossos clientes, ser um parceiro de evolução para acelerar essa transformação nos resultados da empresa também. Aí você já deu o gancho para eu dar aquela finalizada, não finalizar não, passar a bola de novo para vocês aqui, né? É assim, a gente sempre conversa, fala com todo mundo que dados, analytics, AI é uma jornada. Começa no dado, dessa dado vira uma informação, a informação vira um conhecimento, e o que a gente procura é um insight. Quando a gente está falando de insight, a gente já está falando muito mais da inteligência artificial, esse ponto, e quando a gente está falando da informação, a gente está falando de reportes, etc. Mas, dado essa nossa jornada, esse nosso objetivo, fica claro que Data Analytics e AI são coisas que navegam juntas, não são coisas separadas. Para nós sempre é muito claro isso daqui, mas às vezes algumas pessoas separam esse tema. Então, assim, eu queria voltar nisso aqui e falar assim, legal, qual que é a nossa... reforçar essa ideia que você já começou a passar, Bruninho. Qual a importância de AI e separar duas coisas, uma coisa para a Bruninha e outra para o Douglas. Para a Bruninha eu quero que ela coloque esse contexto grandioso, esse contexto maior. E para o Douglas eu queria que você desse exemplos de coisas de AI, tanto de jornada como em produtos, porque uma coisa importante é que quando a gente coloca data products, quando a gente coloca a nossa jornada, a gente pode entregar toda uma solução de infraestrutura, analítica, de pensamento, transformar uma empresa em data-driven, completa, como às vezes a gente tem soluções pontuais que a gente entrega e entrega resultados já prontos, prontos para que a pessoa já aplique aquela melhoria para o negócio. Perfeito. Genérico, com toda a especialidade que você tem. Douglão, específico, vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. A relação entre dados e IA, eu acho que é muito importante porque a IA ela é toda baseada em dados. Então, a IA é você entender quais foram ali os comportamentos que já aconteceram e entender se eles têm chance de se repetir, de acontecer de novo. E tudo isso é baseado em dado, né? A IA ela traz uma maturidade muito maior e uma forma muito mais rica da gente conseguir gerar os insights que são muito mais completos. E, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que esse dado tenha muita qualidade para a gente conseguir gerar predições que são com qualidade também, que vão conseguir refletir a realidade
Então, eu acho que esse contexto, para a gente, ele é muito claro, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente também tem a IA analisando o dado e gerando novos dados, né? Então, hoje em dia, a gente tem a IA também gerando dados e gerando uma nova realidade. Isso é um tema que realmente anda muito junto. Legal. Assim, vamos aterrissar um pouquinho como a gente emprega as coisas, né? Se eu pudesse visualmente explicar um pouquinho de como que a gente consegue se posicionar para poder atender a tudo isso, é como se a gente tivesse dois hemisférios. No hemisfério de cima, a gente está falando de ter produtos prontos, métodos bem definidos, entregas de dados como serviço, produtos que aceleram a entrega de ciência de dados. Out of the box, vamos chamar assim. Tá? Isso tudo está muito provado, muito definido, produtos de prateleira, mas não no sentido pejorativo, mas que a gente consegue efetivamente usar como asset acelerador para a gente poder entregar a ciência de dados. E na parte de baixo, né, no hemisfério de baixo, nós estamos falando de, junto com o emprego desses aceleradores, desses assets, serviços que realizam o recheio de determinada iniciativa. Então, por exemplo, eu preciso fazer ciência de dados para resolver um problema específico de uma área da empresa. Beleza. Associado a isso, você tem algumas coisas que você precisa, de alguma forma, fazer às vezes. Então, preparar o dado. O dado que seria o dado mais adequado de ser analisado e trabalhado para que a área de negócio pudesse extrair o máximo de valor com IA, eu tenho ele? Não tenho. Então, vamos lá capturar esse dado e fazer com que ele seja inserido, alimentado dentro de um asset nosso. Nós temos assets que produzem os dados. Nós temos assets que consomem esses dados. Nós temos assets que vão explorar dados que estão fora da organização e vão trazer para dentro desse ciclo de processamento de dados para que eles, de alguma forma, sejam inseridos dentro de um outro produto de dados. Então, assim, a coisa é muito criativa. Esse é o ponto. E a criatividade da gente vai muito longe, mas independente dela ir longe, eu tenho algo para puxar da manga e empregar. Eu acho que essa é a cereja do bolo. Esse é o recado, porque é assim que a gente consegue pegar e mostrar valor rápido. Né? A minha empolgação. Acho que fala por si só. É bem isso, é bem isso. Legal. Bom, obrigado. Eu acho que aqui vocês tiveram uma oportunidade da gente falar um pouquinho, mas vocês conseguiram viver um pouco o que eu vivo. Eu tenho esse privilégio de conversar com eles sempre e aprender todo momento. Acho que como recado final, o mais importante é a gente pensar que nós, como empresa, nós temos toda a competência em toda essa jornada, toda a jornada analítica, mas não só a competência de falar e de fazer, é de acelerar. Né? Ou seja, a gente consegue não só ser teórico, a gente consegue ir para a prática, mas a prática de uma maneira muito mais rápida. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Parabéns por vocês falarem. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Muito bom, gente. Obrigada. Então tá bom.